Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui para tratar de prática processual civil, um estudo de processo civil na prática, através das petições. E hoje vamos falar sobre contestação. O nosso objetivo aqui não é simplesmente uma aula de processo civil, mas trabalhar a peça processual em seus detalhes, confeccionando a peça processual de uma forma mais estratégica. Vamos lá. Você tem aí um modelo fictício de contestação, mas com uma aparência muito real. Você vê logo no início, no topo da petição, a indicação do endereçamento da peça. E veja, a contestação é a resposta do demandado. Principal, a resposta defensiva, que encontra previsão nos artigos 335 e seguintes. E a contestação, atenção, é a peça de defesa, de resistência. Nós verificaremos que o demandado ele até tem outras respostas. Ele pode até contra-atacar mediante reconvenção, ele pode reconhecer o direito alegado pelo autor, através de uma petição de reconhecimento da procedência do pedido, mas aqui o réu está a se defender. E é a contestação esse objeto. O réu se defender da alegação autoral. E, como eu disse a vocês, no topo da petição está o endereçamento. O endereçamento é realizado para o juízo onde tramita a ação que lhe foi ajuizada. O réu demandado, contra ele foi ajuizada uma petição inicial, contra ele é formulado um pedido e ele aqui vai se defender. Então, se a ação já tramita, por exemplo, na 14ª Vara Civil do Rio de Janeiro, a contestação vai ser protocolada para este juízo. Mencionar colhendo o juízo, ou magnânimo juízo, ou ao juízo, aí é liberdade das formas, como prevê o artigo 188 do Código de Processo Civil. Não há obrigatoriedade. Então, se você desejar colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 14ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, também não estaria errado. Seria uma visão um pouco arcaica, uma terminologia antiga, mas errado não está, porque a lei pede que você indique o órgão jurisdicional, então, juízo da 14ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. Indique naturalmente o processo, porque você vai fornecer a petição direcionada a este processo, onde já tramita a ação originária. Bom, aí, nesse tópico, você verifica o nome dos litigantes. Veja que quem vai promover a ação é justamente em agosto limitada, que no nosso exemplo aqui é o demandado. E em agosto limitada, você indica a ação que lhe foi ajuizada e o autor da ação, no caso Rubens Lima, hipoteticamente aqui. Agora, a petição indica que ambos já foram qualificados nos autos em epígrafe, mas nada impede que você, quando realizar a contestação, já traga, tecnicamente, um novo endereço, ou o endereço atual do demandado. Isso é importante porque, eventualmente, o réu foi citado, o réu é a empresa aqui, foi citado num endereço que não é o seu endereço especificamente. É um endereço, eventualmente, apenas de um almoxarifado ou algo do tipo, ou um endereço, se fosse pessoa física, do pai, do demandado e não o próprio endereço dele, é conveniente que ele se aproveite desse momento para atualizar seu endereço. Tá? E isso respeita o próprio CPC, artigo 77, inciso 5, que dita que, vamos ao código, aqui o artigo da contestação, mas indo propriamente ao CPC, deixa eu ir manualmente aqui, você vai verificar que o 77 fala dos deveres das partes e indica, naturalmente, que tem que declinar, no primeiro momento que couber falar nos autos, o endereço residencial profissional onde receberá a intimação. Porque, eventualmente, se tiver uma intimação pessoal no feito, ele vai ser endereçado para o endereço indicado no processo. Então, na contestação, é um bom momento para o réu fazer essa atualização. Atenção também, dentro dessa ótica que eu estou a mencionar, com o 274, parágrafo único, que dita justamente que presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos. Então, muita atenção com esse detalhe. Vou voltar aqui à petição. Esta possibilidade de atualização do endereço. Bom, aí o réu que vai entrar com a contestação, ele vai juntar a procuração ao advogado, exceto se advoga em causa própria,
né? Aqui a empresa vai contratar um advogado, então você junta um instrumento de procuração. O modelo de instrumento de procuração segue a linha do artigo 105 do CPC, não deixe de anotar, é o artigo sobre instrumento de procuração. Sugiro que todos os documentos anexos você procure sublinhar ou destacar, porque depois fica fácil para o advogado vislumbrar, ou até quem estiver operando, analisando a petição, analisar, né, quais são os documentos ali juntados, e vem apresentar sua contestação para aduzir argumentos defensivos nos termos da lei. Bom, aí a gente vai trabalhar a contestação em si. Agora, antes disso, é importante frisar, desde já, sobretudo em resposta do demandado, em recurso, você tem um parágrafo para indicar a tempestividade da sua peça processual. Por quê? Porque isso serve para deixar muito claro, né, que você interpôs o seu recurso ou apresentou sua resposta, sua manifestação processual dentro do prazo previsto em lei. Aqui, a contestação ela atende o prazo de 15 dias contados em dias úteis. São esses artigos. Artigo 335, o 219 e também o 231. Só que o 231, ele fala da fluência do prazo da contestação. E aí vai depender da hipótese. E é isso que eu quero destacar a vocês dentro do Código de Processo Civil. Então, vou aqui ao 335 e destaco a vocês que a contestação é apresentada no prazo de 15 dias. O artigo 219 do CPC, ele fala que os prazos em dias, prazos processuais, são contados em dias úteis. 15 dias úteis, tudo bem. Agora a gente precisa saber, esse prazo contado em dia útil, ele vai contar desde quando? Isso é o estudo da fluência. Não confunda contagem com fluência. Contagem são os dias que contam e os dias que não contam. E a gente percebe que é só contado em dias úteis. Isso é contagem. Fluência é você estudar o detonador do prazo, o start do prazo, qual é o ato processual que faz o início do prazo correr. E aí vai depender dessas três hipóteses aqui do 335. Veja, incisos 1, inciso 2 e inciso 3. O inciso 1 vai falar quando teve a audiência de conciliação ou de mediação e não teve acordo. Por que não teve acordo? Porque as partes não chegaram a uma composição. Não esqueça que o rito comum do processo de conhecimento tem uma audiência logo de cara, a audiência do artigo 334 do CPC. Então, se teve audiência, as partes compareceram e não teve acordo, o réu não deve contestar no momento da audiência. Não. A audiência do artigo 334 do CPC é só para a busca da conciliação. Então, o réu vai poder contestar 15 dias da data da audiência. Então, se a audiência foi realizada, vamos imaginar, numa quinta-feira, atenção, vou mencionar a vocês, o CPC diz que é excluído o dia do começo. O dia do começo é o dia da audiência. Então, se a audiência foi realizada numa quinta-feira, quinta-feira não conta, sexta-feira seguinte, no dia seguinte, sendo o dia útil, vai ser o primeiro dia. Sábado e domingo não conta, segunda-feira vai ser o segundo dia útil e você vai contando assim o prazo processual. Entendido? Então é muito interessante perceber que se teve audiência e não teve acordo, o prazo de 15 dias vai contar da data da audiência. Ah, Guilherme, mas e se o autor faltar, o réu faltar? Teve acordo? Também não teve. Então a mesma ideia. Então, se teve audiência sem acordo, seja porque as partes não compuseram, seja porque uma das partes faltou ali a audiência, o que vai acontecer? O réu vai poder contestar 15 dias da data da audiência, é a primeira hipótese. Então, se o autor faltar, não é caso de extinção do processo. E se o réu faltar, não é caso de revelia, ele pode apresentar a contestação posteriormente. Bom, agora o inciso 2 do 335, ainda a fluência da contestação para ninguém aqui perder prazo. O autor, na petição inicial, ele indica se tem interesse ou não na realização da audiência de conciliação. Está lá um dos incisos do 319, salvo engano, inciso 7, né? Vou colocar aqui na tela. O CPC destaca que o autor indica, né, a opção pela realização da audiência ou não de conciliação. Você está vendo aí na tela. Agora, mesmo que o autor diga que não quer a audiência,
Se o feito admite transação, o julgador, pelo sistema do código, designaria a audiência do artigo 334. E, pelo 334, parágrafo 4º, inciso 1, a audiência, se o feito admite composição, somente não seria realizada se o réu, se ambas as partes se manifestarem contrariamente à realização. O autor já disse na petição inicial que não quer. O réu citado, ele poderia peticionar com 10 dias de antecedência, veja aqui o 334, parágrafo 5º, parte final, o réu poderia peticionar dizendo, eu também não quero. Nesse caso, a audiência seria cancelada. E veja, o prazo da contestação correria do protocolo desse pedido de cancelamento. Então, o julgador designou a audiência para daqui a 2 meses. Aí o réu peticiona com 10 dias de antecedência essa data da audiência designada e diz, eu não quero também a audiência. Se ele protocolou essa petição numa terça-feira, esse vai ser o dia do começo, esse dia é o excluído, e ele, desta petição, ele vai ter 15 dias para contestar. Muitos advogados de demandado, quando entram com essa petição pedindo cancelamento, já trazem a contestação como um todo. Mas ele teria, desta petição, não aguarda a decisão do juiz cancelando a audiência, não. Daí, corre o prazo para contestação. Mas, como eu disse, você já poderia antecipar e, no pedido de cancelamento da audiência, já trazer sua contestação como um todo. Inclusive, o CPC prevê, no 218, parágrafo 4º, que é possível praticar o ato antes do início do prazo. Porque o prazo da contestação, nesse exemplo, nem teria começado. Do protocolo do pedido de cancelamento, já junto entraria com a contestação. Então, já deu para perceber que a primeira hipótese do inciso 1 do 335 é quando o juiz designa a audiência e não tem acordo. Já no inciso 2 é quando é designada a audiência, mas ela é cancelada, ela não é realizada. E o inciso 3, agora atenção, que é o caso concreto, é quando o julgador não designa a audiência de conciliação. Não chegou sequer a marcar data. Então você não tem data para servir como parâmetro da fluência da contestação. E aí, como é que fica? Aí vai depender da modalidade citatória. Por isso que o 335, inciso 3, menciona o artigo 231. Aí você vai depender se o réu foi citado por edital, se o réu foi citado pelos correios, se o réu foi citado por oficial de justiça, se o réu foi citado por meio eletrônico. Eu vou voltar aqui na petição. Aqui está dando o exemplo que o juiz não designou a audiência e, tecnicamente, portanto, mandou citar o réu por oficial de justiça. Aí não é da data que o oficial de justiça cita o demandado, já corre o prazo da contestação. Não. É da juntada aos autos do mandado citatório cumprido. Então, às vezes, o oficial de justiça citou o réu numa quarta-feira, mas ele devolveu o mandado citatório cumprido ao cartório e só foi juntado na sexta da semana que vem. Aí, quer dizer, sexta da semana que vem vai ser o dia da juntada, certificado pelo cartório, é o dia do começo, esse dia é excluído na forma do 231 e do 224 do CPC, então na segunda da outra semana começaria o prazo da contestação. Então aqui é esse o indicativo quanto ao prazo da contestação, e eu destaco a vocês, procure sempre citar as datas e as folhas. Tente fazer a sua petição o mais claro possível, exceto se o objetivo for de fato tumultuar os fatos, jogar uma bomba de fumaça, uma cortina de fumaça. Às vezes tem essa atitude que beira aí um ato temerário, é protelatório e tudo mais. Mas o ideal, sobretudo, se você está peticionando e tem interesse no desfecho da causa e o seu direito é límpido ali, é você fazer uma petição muito clara. Então veja aqui, cite as folhas dos autos. Juntado aos autos foi quando? Porque é ali que vai atestar o início do prazo da sua contestação. Bom, aí o que acontece? Na sequência, você vai trazer a sua defesa, porque a contestação é uma peça de defesa. Precisa setorizar os tópicos? Não. Você pode fazer um texto corrido de defesa, trazendo uma defesa atrás da outra. Mas o ideal é você setorizar. Por que setorizar? Porque setorizando, você chama a atenção do julgador de todas as suas defesas. E aí o julgador,
fica ciente que tem que rebater cada uma delas. Então, isso é importante aqui estrategicamente para a sua contestação ficar ela mais bem descritiva. E aí veja só, vamos voltar aqui à lei. O CPC prevê no artigo 336 o que a doutrina chama de regra da eventualidade da contestação. O que é isso? O réu tem que trazer na contestação toda a matéria de defesa. Então, eventualidade da contestação é uma ideia que no evento, no momento de apresentação da contestação, deve o réu trazer toda a matéria defensiva. Inclusive, veja, questões de fato e de direito, inclusive questões processuais e questões de mérito. A ideia aqui é o réu concentrar defesas. É uma regra, podemos dizer assim, de produtividade, de laboriosidade imputada ao demandado, para que o demandado não fique pingando defesas. A ideia da lei não é o réu trazer uma defesa agora, vamos ver o que o autor diz. Aí depois traz outra defesa, vamos ver o que o autor diz em réplica. Se fosse assim, o processo não andava. Então a ideia base é que o réu tem que trazer toda a matéria defensiva em contestação. Então você tem que se preocupar com isso, em cumprir a regra da eventualidade. Você pode trazer matérias processuais e de mérito, aí não tem obstáculo nenhum, cumular defesas. Você pode cumular questões preliminares, que são questões processuais, pode ter mais de uma, essas do 337. E no mérito, né, você pode aduzir até matérias em suposição. Porque, por exemplo, você pode alegar a questão da prescrição. Prescrição é matéria de mérito. Gera extinção com mérito, né? Artigo 487, inciso 2. Você pode falar, olha, eu não sou devedor, mas mesmo que por suposição fosse, já prescreveu. Você traz duas defesas de mérito, né, direta e indireta, por suposição. Isso é possível fazer. Repito, acumular defesas processuais de mérito, defesa processual com uma incompetência absoluta, e ao mesmo tempo, no mérito, eu não sou devedor. Ou até no próprio mérito, por suposição, repito, você trabalhar questões que possam se somar. Repito, negar o fato, mas ao mesmo tempo alegar uma prescrição daquilo que está sendo cobrado. O que não pode, você tem que tomar cuidado, é você trazer defesas de mérito que são incompatíveis. Como assim? Isso é uma preocupação aqui na eventualidade da contestação. Você trazer defesas como eu não contratei e as mercadorias não foram entregues. Aí depois você alegar que as mercadorias foram entregues com defeito. Veja, você falou que elas não foram entregues e depois diz que elas foram entregues com defeito. Então você está confessando que elas foram entregues. Então isso rebate a sua primeira defesa. Claro que a alegação que não contratou, tudo bem. Eu não contratei, me entregou mercadorias e ainda com defeito. Aí é uma suposta defesa compatível. Agora, as mercadorias não foram entregues e as mercadorias foram entregues com defeitos, aí uma anula a outra. Acaba sendo uma confissão de um fato desfavorável. Estou tentando passar para vocês a ideia de que o demandado tem que trazer toda a matéria de defesa na contestação e você tem que se preocupar com isso ao formular a sua contestação. Bom, que eu vejo um erro muito comum, né, indagação de estagiário, até de advogado iniciante, é o seguinte: às vezes você tem uma preliminar, uma questão processual, que é fortíssima, como, por exemplo, a inépcia da petição inicial. Vamos imaginar na hipótese que seja muito forte. Ah, então nesse caso eu não trago a defesa de mérito, porque minha preliminar é muito forte? Negativo. Você tem que trazer todas as defesas nesse momento. Ainda que você tenha uma preliminar muito forte, é o momento de você contestar, porque você não tem certeza se o julgador vai acolher a sua preliminar processual. Tá? Então, ainda no mérito, você tem uma defesa, a prescrição está clara. Traga o restante da defesa de mérito. Traga suas defesas de mérito quanto à própria obrigação em geral. Tá? Por quê? Porque você, repito, não tem outro momento para apresentar essa defesa e vai que o julgador não acolhe a sua defesa principal. Então, esse é o momento específico para tanto. Agora, atenção, você vai poder trazer questões
preliminares ao mérito. São questões examinadas antes do mérito, que são essas questões do 337. E vocês vão verificar que no nosso modelo de contestação, eu vou aduzir, né, várias dessas preliminares. A gente vai trabalhar isso melhor no próximo bloco. E aí a gente vai verificar como aduzir, o que requerer. São questões processuais, obstáculos processuais que o demandado vai trazer. Eu gosto sempre de chamar a atenção assim. O autor na petição inicial ele se preocupa em preencher os requisitos processuais. Já o réu, na contestação, ele se preocupa em trazer vícios processuais. São as preliminares ao mérito, questões processuais. Agora, além dessas questões processuais, o réu também pode trazer defesas de mérito, defesas materiais, defesas de direito material. Então, por exemplo, ele pode discorrer que não firmou o contrato, que não ocorreu dano, que não tem nexo causal entre o fato e o dano. São defesas que você estuda dentro da responsabilidade civil, dentro dos contratos, das obrigações, de inadimplemento e tudo mais. Por isso, defesas de mérito ou defesas de direito material. São somadas aí na sua contestação, né? Aí, se as questões processuais preliminares forem superadas, você caminha para as defesas de mérito. E tenha atenção, aqui eu acho que vale colocar o detalhe, que o 342 ele traz matérias que o demandado vai poder alegar, ainda que não tenha trazido na contestação. Olha que interessante, né? A gente está estudando contestação, eventualidade da contestação. O réu tem que trazer toda a matéria defensiva. Mas é possível cogitar de situação que o réu esqueça de alegar determinadas questões ou se omita, vacilou de fato e possa depois atravessar uma simples petição alegando o vício. Vamos lá. Relativa a direito superveniente, uma lei nova. Às vezes você já contestou, vem uma lei nova com aplicabilidade imediata que você já poderia aduzir no processo. Tranquilo. Fato superveniente também. Então, fato superveniente, né, depois que você contestou, o réu lhe mandou um e-mail desaforado, te mandou uma carta, praticou um outro ato, um ato ilícito, algo do tipo, você poderia trazer esse fato depois da contestação, até porque você não tem bola de cristal, o fato ocorreu depois. E o julgador pode levar esse fato em consideração. Artigo 493 do CPC diz que o fato superveniente pode ser levado em consideração, né, na hipótese aqui. Além disso, se for matéria, agora eu vou ler os incisos 2 e 3 em conjunto, que o juiz possa conhecer de ofício ou que possam ser formulados em qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que você não traga na contestação, não preclui. Você pode alegar depois por simples petição. Então, veja, claro que o ideal, você como advogado, como advogada do demandado, é trazer na contestação. Já vou dar exemplos, mas se você não trouxer, nada impede que você alegue depois. Exemplo, prescrição e decadência. Matéria de mérito, mas que o juiz pode conhecer de ofício. Artigo 487, inciso 2. Então, se na petição, na contestação, você esquecer de alegar a prescrição e decadência, isso não impede o julgador de conhecer de ofício e nem mesmo você de alegar isso por simples petição posteriormente. Não há obstáculo para tanto, ok? Mesma coisa, uma incompetência absoluta. Não preclui. Artigo 64, parágrafo 1º do CPC. Então, se a incompetência absoluta não preclui, mesmo que você não alegue na contestação por esquecimento, é possível depois atravessar uma petição fazendo este requerimento. Ok? Então, isso é uma noção importante para compreender a contestação. E aí eu vou trazer a vocês aqui, só passando, tópico 1, defesas preliminares processuais, e vou indicando a vocês as preliminares. Vamos ver várias preliminares aqui, estou passando rapidinho, e vamos chegar lá na frente nas defesas de mérito. Sugiro que você monte sua contestação dessa maneira. Ao final, vai ter os pedidos e requerimentos. Então, a gente vai estudar isso, né, nos próximos blocos, as defesas no corpo da contestação, mas a gente já tem uma linha de raciocínio daquilo que é mais relevante. Bom, qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme Hartmann, fica aí uma forma de contato, né, em razão aqui de ser uma aula online, gravada.
Queria agradecer muito a atenção. Vou encerrar por aqui esse bloco. Nos vemos daqui a pouco. Até lá.